Era uma madrugada de terça-feira, 28 de outubro de 2025, quando as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro deflagraram o que seria descrito como a maior operação policial da história do estado. O alvo, as comunidades conhecidas como Complexo do Alemão e Complexo da Penha, na zona norte da capital fluminense. As autoridades afirmam que se enfrentava a facção criminosa Comando Vermelho, organização que há décadas ocupa papel de relevo no tráfico, controle territorial e disputas armadas no Rio de Janeiro. A operação, denominada oficialmente Operação Contenção, tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra lideranças da facção e desarticular seu aparato logístico. Tratava-se de locais que, segundo a Polícia Civil, atuavam como centro de comando, tomadas de decisões, estoque de armas e distribuição de drogas. Os complexos do Alemão e da Penha seriam, segundo os investigadores, polos de abastecimento mensal, com toneladas de entorpecentes. Desde o início, o clima era de guerra. Ruas bloqueadas, acessos fechados, blindados em circulação, tiroteios que perduraram ao longo de horas. A corporação anunciou que o confronto durou por volta de 15 horas, entre a madrugada e o anoitecer. Nesse cenário, a escalada de violência era marcada por armamentos pesados, fuzis, drones, explosivos e táticas de combate que se aproximavam de cenários de conflito armado. Dezenas, se não centenas, de agentes das forças estaduais foram mobilizados. A população nas áreas envolvidas vivenciou momentos de pânico. Escolas suspenderam aulas, ônibus desviaram rotas, moradores relatavam corredores de fumaça e barricadas. No plano psicológico, o que se via era a materialização de uma guerra urbana. Do lado oficial, a ideia era dar um baque definitivo no Comando Vermelho. Do lado da facção, resistência armada com tudo à disposição, o que acaba construindo também um quadro de nós contra eles. Munição contra munição, vidas contra vidas. E assim, entramos no campo moral. Até que ponto essa escalada é controle de criminosos ou guerra que atinge civis, atinge moradores, atinge o Estado de Direito? Essa tensão será um fio que vamos acompanhar a seguir. Mas, se você chegou até aqui, curta este vídeo, compartilhe com quem encara os fatos, sem medo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no Arquivos da Crueldade e ative o sininho para não perder as novidades. Agora vamos aos dados específicos da operação. A fotografia fria do que aconteceu. A operação deixou um impacto sem precedentes. O número oficial de mortos subiu para 121 pessoas. Segundo a atualização da Polícia Civil na manhã de quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Dentre essas vítimas, 4 eram policiais, segundo o governo do estado. Além desses números sombrios, foram cumpridos mais de 100 mandados de prisão. Foram apreendidas mais de centena de armas, inclusive fuzis de calibre pesado e artefatos explosivos. Um levantamento indica 91 fuzis, 26 pistolas e pelo menos um revólver entre as armas apreendidas. As comunidades em questão eram apontadas como distribuidores de 10 toneladas de drogas por mês. Um grau de logística que impressiona. A tática mais comentada da operação é chamada de Muro do Bope. Em resumo, as tropas do BOP se posicionaram numa área de mata, conhecida como Serra da Misericórdia, zona de mata que conecta o Alemão à Penha, e bloquearam a rota de fuga dos suspeitos, enquanto outras forças avançavam pelas comunidades, empurrando os alvos para aquela zona de mata. Disse que praticamente todos os confrontos mais intensos ocorreram nessa área de mata. O argumento oficial: proteger a população civil, concentrar o confronto em terreno não habitado. A contrapartida: moradores alegam que essa matança gerou pânico, cenas do caos, corpos, traumas, além de questionamentos de direitos humanos. Do ponto de vista estratégico, a operação queria atingir a espinha dorsal da facção. O grau de profissionalização do crime no território resultou em uma resposta igualmente intensa, o que deriva numa escalada perigosa. Do ponto de vista psicológico, para os agentes envolvidos, pode haver a sensação de missão final,
de limpar o terreno, parar ou alvos suspeitos ou membros da facção. A sensação é de cerco, de estar acuado, sem saída. O empurrar para a mata. O muro do BOP simboliza fisicamente esse cerco psicológico. Sem rota de fuga, presa ou militarizada, a tensão se multiplica. Vamos agora olhar para os efeitos, repercussões e as críticas que surgiram. Logo após a operação, imagens começaram a circular mostrando corpos em praças, retirada de vítimas por moradores, cenas que lembravam mais zonas de guerra do que favelas pacificadas. O governo acusa que muitas das remoções de corpos foram feitas por moradores, antes da perícia, o que compromete a cena do crime, o que gerou abertura de investigação criminal por fraude processual. Em coletiva, o secretário da Polícia Civil afirmou que todos os mortos, com exceção dos agentes, eram narcoterroristas. Já ativistas de direitos humanos e organizações da sociedade civil questionam se de fato todos eram combatentes. Se o critério de distinção entre criminoso e civil foi respeitado, e se o padrão internacional de uso da força foi observado. Em termos de impacto social, dezenas de escolas foram fechadas. O transporte público interrompido, moradores relatavam barricadas, pânico, crianças em crise, anos de debate sobre letalidade policial, ausência de garantias e o risco de normalizar zonas de combate dentro de territórios urbanos. No âmbito da psicologia coletiva, moradores da região passaram a viver o trauma de uma operação que poderia acontecer novamente, de ouvir tiros, ver corpos, não ter certeza se eram civis ou alvos. Para os agentes, há o desgaste moral. Entrar em cena onde o palco é mata, armamento pesado, inimigo apontado, mas com ambiente complexo, habitantes, crianças, vizinhança, rotas civis. A tensão entre a missão de combate e a responsabilidade civil pesa. O que se revela aqui é um tema mais amplo: segurança pública ou militarização do policiamento, Estado de Direito ou guerra urbana. E o que se torna mais difícil é separar o crime organizado da vida unida à comunidade. Em favelas onde o crime tem domínio, mas onde também vivem famílias, crianças e trabalhadores. Para concluirmos, foquemos nas lições, no futuro e no que esse episódio nos deixa. A mega operação que vimos pode ser vista como um marco. O uso da tática Muro do BOP, de bloqueio territorial de confronto armado em larga escala dentro de uma cidade, com centenas de mortos. Uma operação cujo alcance ultrapassa o local e o imediato. Mas as perguntas permanecem. Quem fiscaliza a ação do Estado quando este assume o papel de beligerante? Como garantir que a população civil não seja danificada colateralmente? Como quebrar a infraestrutura criminosa sem transformar territórios em palcos de guerra? Para o crime organizado, este episódio demonstra que o Estado pode agir com força concentrada. Para o Estado, ele mostra que operações desse tipo têm custo humano, reputacional e político. Para a sociedade, revela que habitar a cidade não garante segurança e que comunidades inteiras podem estar envolvidas no conflito, de modos voluntários ou involuntários. Se pensarmos no perfil psicológico, o assassino aqui é coletivo, é a engrenagem do tráfico, é o aparato armado, são as armas pesadas, são as rotas clandestinas, mas por outro lado, o Estado também assume o papel de agente de violência. A ambiguidade moral está lá: combate ou opressão, justiça ou letalidade. Concluo com um olhar frio. 28 de outubro de 2025 ficou marcado como o dia em que o Rio de Janeiro entrou num novo capítulo de sua segurança pública. O espelho desse episódio está em favelas queimadas, em tiros que ecoaram, em famílias que choram e em policiais que deram as suas vidas. E você, que assiste, pergunte a si mesmo: o que significa segurança para uma cidade onde as armas se movem tão livremente e o Estado intervém com tanques e drones? Qual será o próximo passo? Reforma estrutural, diálogo, reconstrução ou repetição do mesmo padrão?